Estamos iniciando aqui o estudo desse 13º parágrafo. É um parágrafo bem longo, em que Kardec ele vai destacar a importância do método científico, da concordância universal e da diversidade de fontes na construção do espiritismo. Ele também vai demonstrar uma postura rigorosa e criteriosa ao fazer a análise das comunicações mediúnicas, buscando sempre, claro, a confirmação e a universalidade dos ensinamentos. Kardec enfatiza o caráter progressista da doutrina, que continua a evoluir e se aprofundar em novos conhecimentos, sempre guiada pelos mesmos princípios de investigação. Então ele já começa falando o seguinte: na posição em que nos encontramos, ou seja, aqui nós temos uma localização histórica, né. Como é que Kardec se encontrava na época da codificação do espiritismo? Ele estava em contato com um grande número de médiuns e centros espíritas. Veja, a receber comunicações de perto de 1000 centros espíritas sérios, disseminados pelos mais diversos pontos da Terra. Veja que nessa parte nós temos a abrangência da pesquisa de Kardec. Ele não se baseava em fenômenos isolados, mas em um grande volume de informações provenientes de diversas fontes geográficas, buscando a tal da universalidade do ensino dos espíritos. A ênfase em centros espíritas sérios demonstra a sua preocupação com a qualidade e a idoneidade das fontes. E ele continua: achamo-nos em condições de observar sobre que princípio se estabelece a concordância. Aqui é um ponto crucial. A diversidade de fontes permitia a Kardec identificar os pontos de concordância entre as mensagens, estabelecendo os princípios doutrinários. A concordância universal era um critério fundamental para validar os ensinamentos espíritas. E ele continua: essa observação é que nos tem guiado até hoje. Ou seja, ele se refere ao método de trabalho que é baseado na observação, através da comparação e através da análise das comunicações mediúnicas. Esse método rigoroso foi essencial para a construção da doutrina espírita. Perceba que Kardec ele está aplicando aqui o método experimental, um método científico para estudar e dar validade à doutrina espírita. E ele continua: e é que nos guiará pelos novos campos e que o espiritismo terá de explorar. Indica que o espiritismo não é uma doutrina estática, mas que continua a evoluir e a se aprofundar em novos temas. O mesmo método de observação e concordância continuaria a ser utilizado para guiar essa evolução. E Kardec continua: porque estudando atentamente as comunicações vinda tanto da França como do estrangeiro, aqui ele está reforçando a importância da diversidade das fontes e da abrangência geográfica da pesquisa. E quando ele fala, reconhecemos pela natureza toda especial das revelações, que ele tende a entrar por um novo caminho, o que lhe chegou o momento de dar um passo adiante. Kardec aponta para a natureza progressiva do Espiritismo. Novas revelações indicavam a necessidade de avançar em novos conhecimentos, em novas compreensões. Ele continua:
Essas revelações feitas muitas vezes com palavras veladas, hão frequentemente passado despercebidas a muitos dos que obtiveram. O que ele está dizendo aqui? Que algumas mensagens eram tão sutis, tão simbólicas, exigindo análise e interpretação para serem compreendidas. Outros julgaram-se os únicos a possuí-las. Ou seja, havia o risco de interpretações isoladas e subjetivas, sem a devida comparação com outras fontes. Tomadas insuladamente, elas, por nós, nenhum valor teriam. Somente a coincidência lhes imprime gravidade. Então, aqui nós temos um ponto-chave do método kardeciano: a confirmação de uma informação por diversas fontes independentes. É o que vai dar a credibilidade e a importância doutrinária. Ele continua: depois, chegando o momento de ser entregues à publicidade, cada um se lembrará de haver obtido instruções no mesmo sentido. Ou seja, o que Kardec está dizendo é que, após essa confirmação da universalidade dos ensinos, as informações eram divulgadas. Ou seja, ele passava para todas as casas espíritas que estava tendo uma concordância daquela mensagem. E ele finaliza: esse movimento geral que observamos e estudamos com a assistência dos nossos guias espirituais é que nos auxilia a julgar a oportunidade de fazermos ou não alguma coisa. Então, a observação no consenso entre as comunicações, aliada à orientação dos espíritos superiores, serviam de guia às ações de Allan Kardec nessa codificação e na divulgação do espiritismo. Ou seja, o método científico e rigoroso adotado por Kardec na codificação do espiritismo se baseava na observação, na comparação e na concordância das comunicações mediúnicas provenientes de diversas fontes, buscando a universalidade do ensino espírita, destacando também a natureza progressiva da doutrina, que continuava a evoluir e se aprofundar em novos conhecimentos. Então, para finalizar esse 13º parágrafo, vamos fazer uma análise dos pontos mais importantes apresentados por Kardec. Kardec ele vai falar sobre o seu método de investigação, onde ele enfatiza que a metodologia rigorosa empregada na codificação do espiritismo não se baseou em fenômenos isolados ou em comunicações mediúnicas únicas, mas em um extenso trabalho de coleta, comparando e analisando as mensagens provenientes de diversos médiuns e de diversas casas espíritas ao redor do mundo. Outro fato importante é a importância que ele dá à concordância universal. Kardec vai enfatizar que as mensagens isoladas, mesmo que aparentemente reveladoras, não teriam valor doutrinário se não se encontrassem um eco em outras fontes independentes, ou seja, se outros espíritos não confirmassem aquela mensagem, não teria uma validade aquela mensagem. Ele também destaca o caráter progressista do espiritismo, onde ele sugere que o espiritismo não é uma doutrina estática, mas em constante evolução e, lógico, sujeito a novos desenvolvimentos e aprofundamentos, e as novas revelações, quando confirmadas pela concordância universal, poderiam levar a uma compreensão mais completa da realidade espiritual e
novos campos de estudo poderiam ser abertos. Ele também fala sobre a diversidade das fontes, onde ele valoriza essa diversidade, buscando comunicações mediúnicas tanto na França quanto em outros países. Ele toma cuidado com a interpretação das mensagens, mencionando que algumas revelações eram transmitidas de forma velada, com certa simbologia, o que exigia cuidado na interpretação. E ele enfatiza, nesse caso, a necessidade de comparar as mensagens com outras fontes, justamente para evitar qualquer tipo de engano. E ele faz a assistência aos guias espirituais, né? A orientação dos espíritos superiores é que auxiliavam na interpretação das mensagens e na tomada de decisão sobre a divulgação dos seus ensinamentos.